Olá, meus queridos alunos, sejam todos muito bem-vindos para mais uma aula aqui de matemática do 7º ano. Aqui comigo, com o professor Antônio Paulo. Vejamos o que vamos estudar na nossa aula de hoje? Muito bem, hoje é a nossa aula de número 64, objeto de conhecimento, números racionais na representação fracionária e na decimal, usos, ordenação e associação com pontos da reta numérica e operações. Detalhamento, divisão de números racionais. Muito bem, alunos, vamos ao início da nossa aula? Muito bem, alunos, dando início aqui à nossa aula de matemática. Lembrando, hoje nós iremos falar de divisão no conjunto dos números racionais, tá legal? Lembrando que nesta unidade, nós começamos estudando exatamente o conjunto dos números racionais. E dentro desses conjuntos existem as operações, dentre elas adição, subtração, multiplicação, e hoje nós vamos estudar divisão, tá legal? E fica bem atento que tem alguns detalhes muito importantes aí para que você consiga aprender a fazer divisão com números racionais. Venham comigo. Muito bem, alunos. Temos aqui divisão de números racionais representados na forma de fração. Bom, pessoal, por que tem essa nossa primeira cartela, divisão de números racionais representados na forma de fração? Primeiro, pessoal, porque os números racionais, eles podem, vocês já viram em outro momento, que os números racionais podem ser representados também na forma decimal. Tem outras formas de representar o número racional. Mas, nesse nosso primeiro momento, vamos nos ater a resolver, a fazer a divisão com os números quando eles estão na sua forma de fração. E aí precisamos observar alguns detalhes. Tipo, temos aqui duas frações e nós queremos dividir essas frações. Nós temos a fração 2/3 e a fração 4/5. E nós queremos dividir essa fração, tá legal? E aí observa o seguinte, a fração 2/3, a gente dá nome para ela, a gente chama ela de primeira parte, tá bom? E a fração 4/5 também nós damos nome, a gente chama de segunda parte. Ok, pessoal? Então, a fração da esquerda é a primeira, o senhor já falou isso, né? A fração da esquerda é a primeira, e a fração da direita é o que nós chamamos de segunda parte. Então, vamos aprender a regra da divisão de fração, de frações. Venham comigo, vejamos então. Regra para a divisão de frações. O que nós devemos fazer? O que nós devemos fazer para dividir duas frações? Olha só, primeira regra está aqui, repete a primeira parte. Olha só, é regra, sempre você vai fazer isso. Segunda regra, está aqui ela, inverte a segunda parte. A ideia é de inverter, pessoal, o que é numerador vira denominador, tá legal? E o que é denominador vira numerador. E aí tem uma terceira regra ainda. A terceira regra diz o seguinte, multiplica-se as duas partes, sendo, olha só a dica, numerador vezes numerador e denominador vezes denominador. A regra básica lá também da multiplicação de fração, multiplicar a fração, a gente multiplica sempre o numerador vezes numerador. Perceba o seguinte, que nós queremos dividir, mas após a gente aplicar as regras da divisão, perceba que a divisão vai se transformar em uma multiplicação. Tá legal? Mas não te assusta não, porque isso é muito tranquilo. O professor trouxe aqui um exemplo aqui bem ilustrado aqui que vai ajudar você a perceber isso muito bem, tá bom? Vem comigo aqui, Temos as frações 2/3, e teremos de dividir a fração 2/3 pela fração 4/5, beleza? Lembra, na cartela anterior a gente viu que esse aqui é a primeira parte, tá legal? E esse aqui é a segunda. 2/3 equivale à primeira parte e 4/5 à segunda parte da fração, tá legal?
E aí o que diz a primeira regra? A primeira regra diz o seguinte, ó. Vamos lá ver a regra? A primeira regra diz o seguinte, ó. Repete a primeira parte. Então, é o que a gente vai fazer, ó. Daí vamos pegar a primeira parte, ó, e a gente vai repetir sem mudar nada. Ó. Repetir mesmo, sem mudar nada. Segunda regra. Vamos lá, ó. Inverte a segunda parte. Então, a segunda parte, ó, era 4 sobre quinto, ó. E agora virou 5 sobre 4. Inverteu. O que era numerador ficou no denominador. Perdão, o que era denominador ficou no numerador. E o que era numerador ficou no denominador. E aí, depois da gente inverter, olha a terceira regra. Multiplica-se. Multiplica as duas partes. Então, vem aqui, ó, multiplica. Depois disso, bem tranquilo, ó, faz numerador vezes numerador. Então, ficou aqui 2 vezes 5, denominador vezes denominador. Por isso, nós ficamos com 3 vezes 4. E aí, 2 vezes 5 é 10, e 3 vezes 4 é 12. Aí, pessoal, tem uma observação importante que você deve lembrar, saber, tá? Toda fração, sempre que for possível simplificar, nós devemos simplificar. Nesse caso, essa nossa resposta, ela é possível simplificar. Então, nós vamos ainda simplificar a fração. Quero que fique claro para você, ó, que o método da divisão, ele é todo esse passo que nós fizemos até aqui, tá legal? Aqui nós já dividimos. Simplificar é uma outra etapa, né, que é uma orientação, que sempre que for possível, a fração, sempre que a fração for possível de simplificar, nós devemos simplificar, tá bom? Bom, dito isto, ó, essa fração dá para simplificar. Nós ficamos com 10 sobre 12, ó. E a gente simplifica, ó, divide o numerador por 2 e o denominador também por 2. E fazendo essa divisão, nós ficamos, então, com a fração 5 sexto. 5 sobre 6. Essa é a nossa resposta, tá bom? Esta fração é chamada de irredutível, pois não pode mais ser simplificada, tá bom? E aí, pessoal, é uma orientação simplificar, tá bom? Fica esperto nisso. Só que a divisão passa por essas 3 etapas aí, tá legal? Primeiro, você repete a primeira fração, depois inverte a segunda fração e depois multiplica as frações. E aí, claro, se a sua resposta, a resposta que você obter, for possível de simplificar, você simplifica. Se não for, se já for uma fração irredutível, então essa já vai ser a resposta final, beleza? Vamos agora fazer alguns exemplos aqui. Acompanha comigo. Qual é o quociente dessa divisão? Vamos dividir então. Temos aqui na letra A, menos 1 sobre 4 dividido por menos 2 sobre 3. E a gente vai aplicar a regra. Primeira regra, repete a primeira, pessoal. Aqui, ó, nós temos a primeira fração, tá legal? Esta aqui é a primeira e aqui nós temos a segunda, tá bom? Obedecendo a regra, diz o seguinte, repete a primeira. Vamos repetir a primeira, do jeitinho que ela está, ó, sem mudar nada. 1 sobre 4. E vamos multiplicar, ó, pelo inverso da segunda. Atenção, pessoal, vamos inverter. O que é numerador vai virar denominador. E o que é denominador vai virar numerador. Então, fica 3 sobre 2. Beleza? Aí, ó, não esquece do sinal, pessoal. Perceba que nós temos uma multiplicação aqui, ó, de números com sinais iguais. E você já aprendeu que na multiplicação de números com sinais iguais, o resultado é positivo. Tá bom? Agora, vamos multiplicar. Ó, 1 vezes 3. Vou fazer aqui, ó, 1 vezes 3 e fazer 4 vezes 2. Tá legal? Dito isto, é só a gente recolocar a nossa resposta, ó. 1 vezes 3 é 3 e 4 vezes 2 é 8. Fechou aí a nossa primeira resposta, beleza? Vamos agora fazer a nossa letra B? Regra, repete a primeira, o professor vai fazer aqui embaixo, tá bom? Vamos repetir a primeira. Lembra, ela é positiva, 7 sobre 5. Vou melhorar aqui o nosso 7 aqui. 7 sobre 5. Vou colocar dentro do parêntese. E vamos multiplicar pelo inverso da segunda. A segunda é menos 5 sobre 3. Invertendo vai ficar 3 sobre 5.
que a gente faz agora? Agora a gente multiplica, ó. Numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Então a gente vai ficar com 7 vezes 3, que é 21, e 5 vezes 5, que é 25. Não podemos esquecer do sinal, porque a gente está multiplicando frações com sinais diferentes, multiplicação de sinais diferentes, o resultado é negativo. Então vamos colocar aqui o sinal de menos aqui. Beleza? Então ficou com menos 21 sobre 25. Perceba que já é uma fração irredutível, pessoal. Não dá para a gente simplificar. Por isso nós não simplificamos. Da mesma forma aqui, ó, na questão da letra A, ó, já é irredutível. Não precisa simplificar. Não tem como simplificar mais, tá bom? Vamos continuar praticando aqui, ó. Vamos fazer a letra D. Nós temos a fração menos 5 sobre 2 e nós precisamos dividir essa fração pela fração menos 3. Aí, pessoal, fica esperto aqui, ó. Menos 3 sobre 1, porque você já aprendeu que todo número pode ser escrito na forma de fração. No nosso caso, como não está aparecendo o denominador, é porque é 1, tá legal? E aí, para dividir, aplica a regra. Repete a primeira, então menos 5 sobre 2, e multiplica pelo inverso da segunda. A segunda é 3 sobre 1, que vai ficar então 1 sobre 3. Vamos multiplicar o sinal? Tem menos vezes menos. Multiplicação de sinais iguais, resultado positivo. Multiplicando agora o numerador aqui, ó. Numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. 5 vezes 1 é 5 e 2 vezes 3 é 6. De novo, essa fração já é uma fração irredutível. Fechamos então a resposta aí da letra C. Vamos na letra D, fazer aqui embaixo. Muito bem, pessoal. Continuando aqui na nossa letra D, nós temos então a fração menos 4 sobre 10 dividido por menos 3 sobre 5. Olha a regra, pessoal. Repete a primeira. Então vem comigo aqui, vamos repetir a primeira. Menos 4 dividido por 10. Vamos multiplicar pelo inverso da segunda. A segunda é menos, porque é negativa, é o inverso. Ó. 3 sobre 5 vai ficar então 5 sobre 3. Ó. Vamos inverter o numerador em cima. O numerador que estava embaixo vai virar, o denominador vira numerador e o numerador virou denominador. Dito isto, é só agora a gente multiplicar, ó. Numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. E não pode esquecer de fazer a operação com sinal, tá bom? E aí, fazendo a operação com sinal, nós temos uma multiplicação de sinais iguais. Multiplicação de sinais iguais, resultado positivo. 4 vezes 5 é 20 e 10 vezes 3 é 30. Agora, pessoal, perceba que essa fração ela é possível de ser simplificada, tá bom? E toda vez que for possível simplificar, nós devemos simplificar. Vamos, então, dividir o numerador por 10 e o denominador por 10, para facilitar a nossa vida. Fazendo isso, ó, 20 dividido por 10 é 2 e 30 dividido por 10 é 3. Vou repetir aqui o sinal de mais, tá bom? Para a gente ter certeza aí que a nossa resposta é uma resposta positiva, beleza? Isso aí foi para a gente praticar, tá legal? Porque temos também outra maneira, pessoal, da gente ver, tá bom? Da gente ver aí a divisão de fração, tá legal? Pode aparecer também de uma outra forma. E é isso que eu vou mostrar agora para você. Acompanha comigo. Temos aqui, ó, o quociente entre dois números racionais também pode vir indicado por uma fração em que o numerador e o denominador são frações. Olha só, numerador e denominador são frações. Assim como nós temos no exemplo. Observa aqui comigo. Na nossa fração, ó, o numerador é 2 sobre 7, tá legal? E o denominador é 5 sobre 8. Quer dizer que ela está indicada, essa divisão, de uma forma diferente, tá legal? Então você pode encontrar, né, escrita a divisão desta forma. E aí, pessoal, não tem nada de tão diferente não. Ó. Olha só, esse traço aqui, ó, ele está indicando que é uma divisão de fração. Então nós podemos escrever 2 sobre 7 dividido por 5 sobre 8 desta forma aqui, ó. 2 sobre 7, 2 sobre 7
dividido por 5 sobre 8. Isso aqui é a mesma coisa do que está escrito aqui, ó. Isso aqui é a mesma coisa que isso. E aí chegou numa condição que você já conhece. Para resolver essa divisão de fração, você já sabe que repete a primeira. Você vai ter, então, 2 sobre 7, multiplicado pelo inverso da segunda. Perceba, isso aqui é a primeira, essa aqui é a segunda. Então, multiplicando pela segunda, pelo inverso da segunda, nós vamos ter, então, 8 sobre 5. Beleza? Fizemos o inverso da segunda. E aí, multiplicando, vai ter 2 vezes 8, 16. E 7 vezes 5, 35. Beleza, pessoal? Então, não te assusta quando aparecer aí as questões, a divisão representada na forma de fração, tá legal? Temos ainda outra aqui, na nossa letra B, ó. Agora fica esperto aqui na letra B, pessoal. Tu tem 5 dividido por 2 sobre 3. Não esqueça, você que embaixo desse 5 aqui, ó, existe o número 1, tá legal? Você não pode esquecer disso, senão você erra a questão. O que nós temos, na verdade, 5 sobre 1 dividido por 2/3, tá legal? Então, o que nós temos escrito aqui, é exatamente o que o professor vai reescrever aqui, ó. Nós temos 5 sobre 1 dividido por 2 sobre 3, beleza? Feito isso, aplique a regra. Qual é a regra? Repete a primeira. A primeira, 5 sobre 1. Multiplique pelo inverso da segunda. A segunda, pessoal, é 2/3. Está aqui a segunda. É 2/3. O inverso vai ficar, então, 3 sobre 2. Dito isto, agora é só multiplicar. O numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. 5 vezes 3 é 15. E 1 vezes 2 é 2. E aí nem precisa a gente simplificar, porque, de novo, nós temos uma fração na sua forma irredutível. E aí temos aqui o cálculo bem bonitinho aí para você analisar. Nós pegamos a fração, só para relembrar, repetimos na forma de divisão. Ficou, então, 2 sobre 7 por 5 sobre 8. Repetimos a primeira, multiplicamos pelo inverso da segunda e obtemos a nossa resposta, beleza? Na letra B, lembrar que 5 é a mesma coisa que 5 sobre 1, tá aqui ele, tá legal? Dividido por 2/3. Regra, repete a primeira, multiplico pelo inverso da segunda. A segunda, ó, é 2/3, o inverso dela, 3 sobre 2. E aí multiplicamos o 5 por 3, que deu 15, e multiplicamos 1 por 2, que deu 2. Beleza? Aí, é isso, pessoal. Agora é o seguinte, vem aqui comigo porque tem outro tipo de divisão aqui para a gente ver ainda sobre números racionais, tá legal? E nós vamos nos ater, né? Nós vamos ver agora a divisão com números racionais quando eles estiverem escritos na sua forma decimal. A gente viu até agora na forma racional, na forma de fração, e agora a gente vai ver na forma decimal. Acompanha comigo porque tem aqui um algoritmo, aqui um fluxograma que ajuda a gente a resolver aí essas questões. Quando nós tivermos números na sua forma decimal, pessoal, a primeira coisa que você deve fazer, ó, é igualar as casas decimais e anular a vírgula. Atenção, ó, iguala as casas decimais e anula a vírgula. Depois, arma a conta de divisão. Outra regra, não pode haver resto, tá legal? Assim, acrescenta-lhe 0 e a vírgula no quociente. Próximo passo, faz a operação, opera o sinal do dividendo e do divisor. E, por fim, a gente escreve o quociente da divisão, da resposta final. Isso aqui é uma regra, tá bom? Ajuda muito na hora de responder. Vem comigo aqui, ó. Exemplo. Calcule o quociente em cada divisão abaixo. Atenção. Primeira regra, pessoal. Devemos igualar as casas decimais. O que é igualar as casas decimais? Vem comigo aqui que tu vai já ter essa percepção aqui, ó. Temos aqui o número 1,4 dividido por 0,05. Após a vírgula, o número 1,4 tem uma casa decimal e o número 0,05 tem 2 casas decimais. Olha a regra, devemos igualar as casas decimais, quer dizer que a quantidade de casas decimais.
a partir da vírgula, devem ser iguais. E aí, quando tiver faltando casas decimais, a gente completa com 0. Olha aqui o exemplo. 1,4 deve ter 2 casas decimais. Por quê? Porque o quociente, perdão, o dividendo, o dividendo e o divisor devem ter a mesma quantidade de casas decimais, pessoal. Então, esse aqui, para ficar completo, tem que ter 2 casas decimais. 1,40 dividido por 0,5. Então, igualar as casas decimais é isso, é completar para que fique com a mesma quantidade de casas decimais. A gente completou com 0 aí, ficamos com a mesma quantidade. Qual é a outra regra? Suprimimos as vírgulas. Suprimir, pessoal, a ideia é de excluir as vírgulas, tá legal? Tiramos as vírgulas aqui, ó. Tiramos essas vírgulas. Ficamos, então, com 140 dividido por 5. E aí, isso aqui que nós ficamos agora já é velho conhecido de vocês. É só fazer a divisão, como a gente vai fazer agora. E no final a gente vai analisar a questão do sinal da operação, tá legal? Então, dividindo 140 por 5, pessoal, não dá para dividir 1 para 5, é claro, você sabe. Deve pegar o 14. 14 dividido para 5, nós vamos obter 2. 2 vezes 5, 10. Ó, nós estamos aplicando o algoritmo da divisão aí, né, sem inventar nada, tá bom? Do jeitinho que vocês já viram aí ao longo da vida acadêmica de vocês. E aí a gente faz agora a subtração. 4 menos 0 é 4 e 1 menos 1 é 0. Temos 4 e temos ainda um 0, né, aqui no dividendo. Esse 0 a gente desce aqui para baixo, né? Ficamos agora com 40, certo? 40 dividido para 5, pessoal, só pode ser 8. Por quê? Porque 8 vezes 5 é 40. E aí 40 menos 40, 0. Deu o resto 0, acabou a nossa divisão. Então o quociente da nossa divisão é 28, tá legal? E esse quociente é positivo ou negativo? Positivo, porque nós estamos dividindo dois números positivos, tá legal? Então, nem precisa a gente colocar mais 28, mas o professor vai colocar. A resposta aqui do quociente é mais 28, porque a análise do sinal a gente sempre deve fazer no final, tá bom? Isso é o que diz a regra. Para continuar aqui, ó, temos menos 72,8 dividido por 8. Vamos igualar as casas decimais, pessoal. Quantas casas nós temos aqui no dividendo? Nós temos uma casa após a vírgula. Uma casa após a vírgula. E no quociente? Perceba que aqui existe uma vírgula, tá bom? E para que tenha a mesma quantidade de números após a vírgula, nós precisamos aqui acrescentar um 0. Tá legal? Agora sim, ó, ficamos com a mesma quantidade de algarismos após a vírgula. Aqui nós temos um algarismo após a vírgula, aqui nós temos também um algarismo após a vírgula. Ficamos então, ó, com 7,8 dividido por 8,0. Suprimindo as vírgulas, tirando as vírgulas, tá legal? Tirando as vírgulas, ficamos então com 728 dividido por 80. E aí agora é só a gente fazer cálculo, pessoal. Vem comigo aqui, ó. 7 dá para dividir por 80? Não dá. 72 dá para dividir por 80? Ainda não é possível essa divisão aqui no algoritmo da divisão. Devemos pegar, então, 728 por 80. 728 por 80, nós vamos obter 9. 9 vezes 80, nós vamos obter 720. Fazendo a subtração, fica com 8, 2 menos 2, que é 0, e 7 menos 7, que é 0. Temos resto 8, pessoal. Não deve sobrar resto, tá bom? Olha a dica. Acrescenta um 0 aqui no resto e inicia aqui um quociente decimal. Colocamos aí uma vírgula para começar a iniciar um quociente decimal. E aí 80 dividido por 80, pessoal, ficou fácil, né? 80 para 80, a resposta é 1. 1 vezes 80, 80. 80 menos 80, 0. Que nós sabemos que o nosso quociente agora atenção, o jogo tem que ver a questão do sinal, a operação do sinal no final. Nós estamos dividindo números com sinais diferentes, ó. Menos 72,8 e mais 72. Divisão em sinais diferentes, resultado é negativo. Então a resposta é menos 9,1. Fechamos aqui a nossa questão. Tem letra B, tem letra C também para a gente fazer, ó. Na letra C, temos aí
temos aí o número, divisão, olha, atenção aqui logo aqui, ó, divisão de número com sinais diferentes, o primeiro é positivo e o outro é negativo, perdão, o primeiro é negativo e o outro é positivo, mas a gente vai analisar isso no final. Vamos igualar as casas decimais, ó. Quantas casas depois da vírgula aqui, ó? 2, então obrigatoriamente no divisor também tem que ter 2, então a gente acrescenta 2 casas, beleza? É o que nós temos aqui, ó. Feito isso, ó, vamos suprimir as vírgulas. Elimina as vírgulas, ficou menos 73 dividido por 500. E a gente vai fazer a divisão, ó, 73 dividido para 500, pessoal. Agora perceba o seguinte, 7 dá para dividir por 500 usando pelo algoritmo da divisão? Não dá. 73 dá para dividir para 500? Pelo algoritmo da divisão, ainda não dá, não é permitido. O que a gente faz então? Acrescenta um zero no dividendo e colocamos um zero no quociente. Isso aqui é regra, tá? E acrescentamos uma vírgula. Agora sim, 730 dividido para 500 só pode ser 1, porque se eu colocar 2 ia dar 1000, ia passar. Então 1 vezes 500, vamos obter 500, tá legal? Fazendo a subtração, 0, 3 menos 0 é 3, 7 menos 5, 2. Ficamos agora com o resto 230. 230 não é possível dividir por 500, é claro. Acrescenta um 0 e continua a divisão, tá legal? 2.300 dividido para 500 é 4, porque 4 vezes 500 vai dar 2.000. De novo, ó, subtrai. 0, 0, 3, 2 menos 2, 0. Sobrou 300. Não é para sobrar resto. O que a gente faz? Acrescenta um 0 aqui no resto e continua a divisão. 3.000 agora dividido para 500, nós vamos obter então 6, porque 6 vezes 500 é 3.000. Agora subtrai 0, menos 0, menos 0, 3 menos 3 também dá 0, sobrou o resto 0, beleza, fechamos a nossa divisão, só falta a gente analisar se é positiva ou negativa a resposta. Vamos analisar? Divisão de sinais diferentes, se não positivo ou outro negativo, a resposta é um número negativo, então o quociente é menos 0,146. Beleza? Temos ainda mais uma questãozinha para a gente fechar a nossa aula, pessoal. Temos uma situação, problema aqui para a gente resolver. Acompanha comigo. João deseja distribuir igualmente 22,5 litros de suco em 15 garrafas. Quantos litros de suco ele deve colocar em cada garrafa? Ele quer distribuir, quer dizer então que ele quer dividir, tá legal? Dividir quanto? Quer dividir 22,5 por 15. Opa, temos que igualar as casas decimais para poder fazer a divisão. Quantas casas nós temos aqui depois da vírgula? Uma. Então, se temos uma, obrigatoriamente aqui também nós temos que acrescentar ter uma casa depois da vírgula. Então vai ficar, igualando as casas decimais, ficaremos então com 22,5 dividido por 15,0. Agora, suprimir as vírgulas, a gente aprendeu na nossa aula até aqui, né? Vamos suprimir as vírgulas e escrever o que sobrou. Sobrou então 225 dividido por 150, ó, tirando a vírgula. O que eu faço agora? Qual é o próximo passo? Armar a divisão, como a gente já aprendeu usando o algoritmo. 225 dividido para 150. E aí é dividir mesmo. Vamos pegar aqui, 2 não dá para dividir para 150, 22 também não dá, mas 225 dá. Pegando todos os números, 225 para 150, vamos obter 1. 1 vezes 150, 150. Agora temos que subtrair, né? Isso é a regra. Regra do algoritmo da divisão, né? 5 menos 0 dá 5. 2 não dá para tirar 5, empresta, né? Aqui do 2, aqui vai ficar valendo de 1. E aqui vai ficar valendo 12. 12 menos 5, vamos ter 7. E 1 menos 1, 0. 75 é o nosso resto. Não posso deixar resto, então acrescente um 0. E começa aqui um quociente decimal. Colocamos então a vírgula. 750, pessoal, dividido para 150. Isso aqui nós vamos obter 5.
porque 5 vezes 150 nós vamos ter 750. Fazendo essa subtração, 0 menos 0 é 0, 5 menos 5 é 0 e 7 menos 7 é 0. Pronto, encontramos o resto 0. Aqui nós temos, então, a nossa resposta. Beleza? O que é a nossa resposta? Olha o que diz a pergunta. Quantos litros de suco deve colocar em cada recipiente? Então, em cada recipiente deve ser colocado 1,5 litros, tá legal? Porque a gente fez aí a divisão e encontramos 1,5. Então, cada recipiente deve conter 1,5 litros. Beleza, pessoal? Chegamos, então, ao final da nossa aula. Espero que vocês tenham compreendido, tenham gostado da aula e aguardo vocês aí na nossa próxima aula.